Olá, boa noite. Você muito provavelmente já ouviu falar em zona de conforto, talvez até esteja vivendo nela. E para sair desse estado confortável, mas que não traz nenhum resultado produtivo, foi desenvolvido o curso Poder da Ação. Ele é baseado no best-seller de Paulo Vieira, que já vendeu mais de 100 mil cópias só no Brasil. E sobre este assunto eu converso hoje com Jorge Eduardo, Master Coach. Boa noite, Jorge, bem-vindo. Boa noite, obrigado, Roberto. E também converso com Priscila Figueiredo, especialista em programação neurolinguística. Boa noite, Priscila, bem-vinda. Boa noite, Roberta, boa noite, obrigada. Vamos falar então sobre esse assunto, que na verdade ele é baseado no livro do Paulo Vieira, esse livro aqui, O Poder da Ação, é isso? Isso, esse livro, isso aí. Tem um curso surgindo aqui em Santos? Tem um curso, isso. O curso será agora no dia 10 de novembro, é um sábado, com início das 9 às 19. Esse curso é trabalhado basicamente todas as ferramentas que o Paulo Vieira colocou nesse livro aí, que vem transformando empresas, transformando pessoas. O endereço lá na Conselheiro, né? No edifício Elbor, na Vila Rica, na Conselheiro, na sala 3. Vai ser dia 10, o dia inteiro. Nós somos Master Coaches, né, e ministrantes oficiais do Poder da Ação. Credenciados pelo próprio Paulo Vieira. Credenciados pelo Paulo Vieira. Quer dizer, então a gente está falando do poder da ação, de tirar desse estado cômodo que grande parte das pessoas acaba vivendo, né? Sim, Isso aí. com certeza. Famosa zona de conforto. Triste zona de conforto, né? Eu, quando eu faço palestras sobre isso daí, eu falo que deveria se chamar zona de morte. E não zona de conforto. Por que é tão difícil a gente sair dessa inércia? O que nos segura nisso? É medo? Medo do novo? Isso. A insegurança, né, de você buscar algo diferente. E muitas vezes a autossabotagem, né, a pessoa quer algo diferente, mas será que se eu fracassar, como que vai ser visto pelas pessoas? E eu mesmo? Será que depois eu consigo me levantar de novo? Aqui pelo menos está bom. Sabe aquela frase, toda mudança causa desconforto? É isso. Não só o medo da zona de conforto, mas o medo do desconhecido, né? As pessoas têm medo da mudança. É inerente do ser humano ter medo de mudar, né? É mais comum ele procurar por algo que ele já conhece. E quando você, né, decide realmente que é o momento de você se aventurar no campo da incerteza, sempre aparecem novas possibilidades e daí você percebe que aquele lugar não era nada confortável. Agora, quando a gente fala dessa questão da ação, o poder da ação, antes da ação, da atitude em si, por exemplo, eu pego esse copo e eu vou movimentar esse copo para outro local. Antes de eu pegar o copo e movimentá-lo para outro local, isso precisa estar na minha cabeça. Então, precisa estar bem resolvido na nossa mente. Esse é o primeiro ponto? O primeiro ponto é a decisão. O primeiro ponto de todos é a decisão. Eu decido que é importante para mim tirar esse copo e levar para um outro ponto. E quando eu decido, eu decidi já agir. Então, eu já decidi que é o momento certo. E aí, daí eu me planejo. De que forma? Para onde eu vou levar? Eu vou levar segurando, eu vou levar numa bandeja, eu vou colocar na própria mesa, eu vou colocar num outro lugar. E aí você começa já a agir. A ação, ela é muito maior do que propriamente o ato de tirar de um ponto e ir para o outro. Você vai ter um caminho. E o coach, a gente acredita que a jornada, às vezes, é muito mais importante do que o resultado que você vai ter. Agora, vocês dois são Master Coaches, é isso? Isso. Os dois casados. Exatamente. Como é que foi essa história aí? Resolveram ser Master Coach? Começamos juntos. Todos os treinamentos, nós começamos juntos. Inicialmente, eu fiz um treinamento chamado Leader Trainer. E, em seguida, eu saí encantado com esse treinamento, mas é um treinamento vivencial. E eu falei para ele fazer. A partir desse momento, nós fomos buscar entender o que é aquilo que eles faziam no treinamento. E aí fomos fazer a formação em programação neurolinguística, aí nos tornamos Master Practitioner em programação neurolinguística e fomos buscar as formações em coach. E fizemos a formação com o próprio Paulo Vieira, né, em Fortaleza, lá na sede, na matriz da Febracis, e depois fizemos o Master Coach dentro da Febracis também. Então, o papo é
Essa primeira... É de Master Coach e Master Practitioner. As discussões em casa são em outro nível. Alto nível. Quando a gente começou, não propriamente dita, assim, havia aquilo assim, eu vou ser coach, eu vou usar o coach. Surgiu uma necessidade muito grande na gente em mudanças. Em algumas áreas da vida, inclusive no casamento, inclusive no relacionamento. Vocês eram profissionais de que área antes? Eu sou empresária, né, já há bastante tempo, o Jorge é advogado. Sou procurador-geral do município de Itanhaém, né? Sou procurador de carreira, tenho meu escritório de advocacia em Itanhaém, fui presidente da OAB, ou seja, toda a carreira da advocacia eu segui. Né? Estou aí já em vias de aposentar da advocacia, então assim, eu continuo atuando na advocacia pública como procurador-geral do município lá em Itanhaém, mas paralelamente com a minha atividade de coach, fazendo os atendimentos, fazendo as palestras, fazendo os cursos junto com a Priscila. E eu tinha algumas coisas para alavancar na minha empresa. Eu fui buscar para mudar a minha empresa. Eu tinha uma empresa grande, eu tinha mais de uma empresa, na época tinha 2 empresas, e eu tinha dificuldades com relacionamentos entre funcionários, interpessoal. Eu vim da área de marketing, vendas, eu trabalhei numa multinacional bastante tempo, com vendas, atendimento a cliente, e eu tinha uma dificuldade administrativa. E liderar as minhas emoções era um complicador na hora das decisões, né? E assim como na vida pessoal, a inteligência emocional hoje é o que te destoa um pouco do equilíbrio ou de realmente ter toda a serenidade que você precisa em algumas situações de pressão. Eu fui buscar para isso. E aí daí quando entrei, falei, nossa. É um processo meio que sem volta, mundo, sabia? né? É um caminho meio sem volta quando você entra nesse mundo da programação neurolinguística, do coach. Nós fizemos um treinamento na Califórnia, em San José, com Tony Robbins, né, que é hoje o maior coach do mundo. Sim. E quando voltamos do Tony Robbins, já tínhamos uma formação em coach, aí decidimos fazer a formação novamente na Febracis, que é uma federação, que é uma empresa internacional, que está entre as maiores instituições de coach hoje. Fizemos uma formação completa, grande, que eles chamam de Golden Belt. Aí fizemos esse processo todo e aí entramos para atuar mesmo no ano 2017, né, amor? Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre o poder da ação. Nós voltamos já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é coach. Eu converso com Jorge Eduardo, Master Coach, e com Priscila Figueiredo, especialista em programação neurolinguística. A gente está falando sobre o curso que acontece daqui a pouquinho aqui em Santos, né? Dia 10 de novembro, é isso? Isso. Vai ajudar as pessoas a tomarem decisões? Com certeza. Isso aí. Vocês têm um lema, tem poder quem age certo, na hora certa e na velocidade certa. Isso. O que significa isso? Essa é uma frase do Paulo Vieira, inclusive, né? Tem poder quem age. Ele fala, porque é o seguinte, agir, todo mundo age, certo ou errado. Normalmente as pessoas, a grande maioria, age. Ele fala assim, tem mais poder quem age certo, que aí você não age de forma errante. E superpoderes, quem age certo, na velocidade e na direção certa. Porque você agir certo, nem sempre você consegue ir na direção certa. E é onde entra efetivamente o coach. Na verdade, o poder da ação, ele é um processo de coach completo. Aquilo que nós faríamos em 10, 12 sessões num processo de coach com você, por exemplo, você, ao ler o livro, você vai adquirir conhecimentos e ferramentas que só de você colocar em prática, você já vai sair do 0 ao 100, com certeza. E é isso que nós fazemos no treinamento. Ensinamos as pessoas a colocar em prática e damos as ferramentas para elas, que inclusive ela recebe um kit, que vem uma apostila, vem o livro do Poder da Ação, né, com todas as explicações de como fazer um plano de ação, o que é foco, quais são os tipos de foco, como que você mantém o foco. Né, é uma imersão esse curso, um único dia. Um único dia seguido. É bem intenso, até para que você gere realmente um resultado mais consistente. Porque tem muita gente que não age em hipótese alguma, que pensa, planeja. Mas é uma parálise, né? A pessoa não sai do lugar. Mas na hora de agir, ela trava.
E aí, o que acontece dentro do treinamento? Você vai descobrir o que tem te travado, o que tem te impedido de agir. Agora, a própria pessoa é que descobre isso? Ou vocês conseguem apontar? Não, a própria pessoa que A descobre. própria pessoa, através de técnicas que nós utilizamos. Ou Nós seja, ninguém aponta o dedo para ela mesma Não, consegue jamais. verificar o que está segurando. Isso. É um autoconhecimento, é um mergulho para dentro de si. Porque às vezes o que me impede de agir é o medo. O que impede você de agir é culpa, julgamento, medo de ser julgada. E o meu é insegurança, insegurança financeira, insegurança emocional. Então, cada um tem um ponto que vai impedir. E aí, cada um vai trabalhar o que te impede de ir para o próximo nível, o que te impede de atingir o sucesso, o que te impede de sair dessa zona de conforto, de dar o primeiro passo. Agora, o sucesso desse curso, ele depende mais da pessoa? Eu costumo dizer que, assim, não importa se você acredita ou não, é cientificamente comprovado que o processo funciona. Se você simplesmente for no treinamento e aplicar o que a gente ensinar lá, você terá sucesso. Agora, eu não posso afirmar que o sucesso vai ser o que você espera, porque isso vai depender da a velocidade e a direção das suas ações. E a intensidade com que você vai E a colocar em intensidade. prática. Mas as ferramentas são cientificamente comprovadas que elas funcionam. Agora, vocês tocaram num ponto no bloco anterior, que é a questão da autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade, a segunda definição do próprio Paulo Vieira, é a certeza de que tudo que acontece comigo, eu sou o único responsável. Tudo, com exceção de motivos de força maior, catástrofes, mas do resto, tudo que acontece comigo, eu estou colhendo algo que eu plantei em algum momento da minha vida. Seja hoje de manhã, seja 10 anos atrás, mas tudo que acontece comigo, eu sou o único responsável. A partir do momento que você passa a ser autorresponsável, que você passa a assumir a responsabilidade daquilo que acontece com você, você deixa de se vitimizar, você deixa de ficar procurando culpados pelos resultados que você tem. Desculpas, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático aqui para as pessoas entenderem. Todo mundo reclama que está gordinho, né? Eu tô gordinha, tal, tem que emagrecer. Na autorresponsabilidade, o que você puxa? O que você faz para emagrecer? Ao invés de reclamar, tô gordinha, é isso? Não, na autorresponsabilidade, você sempre vai falar assim, bom, se eu sou o único responsável, só eu posso me tirar dessa situação. Então, a gente sempre ataca assim, quais a historinha que você está contando para justificar o seu resultado? Vamos falar esse exemplo? Que historinha você está contando para não se alimentar melhor? Eu tenho problema de estômago. Então, e já tratou, já foi ao médico, já fez os exames? Não. Então aí você começa a agir com responsabilidade. Bom, se eu sou o único responsável pelo meu corpo hoje, o que eu posso fazer amanhã para que isso comece a mudar? Eu preciso fazer exercício físico, mas por que você não faz? Porque eu tenho um problema no joelho. Mas faz 20 anos que você tem problema no joelho. E nunca resolveu. Nunca resolveu? Você não pode fazer uma natação? Então, assim, a gente ataca as historinhas, porque são essas historinhas que te mantêm na zona de conforto, que justifica. Enquanto você estiver justificando os seus erros e não encontrando uma solução, você não é autorresponsável. A partir do momento que você é autorresponsável, você entende que você é responsável por aquele resultado, você tem aí a chave da mudança. Bom, se eu sou responsável, o que eu posso fazer de diferente? Existem leis de autorresponsabilidade? Existem, são 6 leis da autorresponsabilidade. As leis são, se é para criticar, cale-se. Se é para justificar seus erros, aprenda com eles. Se é para encontrar culpados, dê soluções. Se é para se vitimizar, aprenda com eles. Se é para você julgar pessoas, julgue atitudes. Daí vai. Então, assim, você vai começar a pôr em prática. Ao invés de eu encontrar culpados, eu vou encontrar uma solução. A reclamação, que é a vitimização, é uma
bem forte que a gente gosta de usar, porque assim, enquanto eu estou reclamando, mas a crise, o país, o comércio, o meu sócio, a minha mulher, o meu filho, a minha cidade, enquanto você estiver nessa, você não vai encontrar a solução. E aí, o que o autorresponsável faz? Bom, existe alguém que na crise está ganhando mais dinheiro do que eu? Se a resposta for sim, o que ele está fazendo que eu não estou? Exatamente. O que ele faz de diferente. E aí você deixa de encontrar culpados e começa a buscar solução para os seus problemas. Essa 6 leis, ela é perfeita, ela fecha. Quando você fala assim, ao invés de julgar pessoas, julgue as suas atitudes, imagine, por exemplo, num relacionamento. E a Priscila faz algo que me incomode demais. Numa situação anterior, eu ia julgar ela. Pô, você não está vendo que você está fazendo isso? Que absurdo, você é isso, você é aquilo. Então eu posso virar para ela e falar assim, Priscila, você sabe o quanto você é importante, o quanto eu te respeito, o quanto eu te amo. Mas essa atitude que você teve não foi legal. Dá uma pensada nisso. A diferença totalmente tira do foco diferente. da pessoa para aquilo que ela faz, Entendeu? né? Eu estou preservando a pessoa, estou somente julgando a atitude daquela pessoa. E não é julgando, é colocando ela para refletir sobre aquilo. Quando você começa a colocar em prática isso daí... Porque o que acontece, na verdade, Roberto? A autorresponsabilidade, enquanto eu não sou autorresponsável, eu não assumo as rédeas das coisas porque eu não sou culpado. É o outro. São os outros que são culpados. Então, aquilo não tem peso para mim. Sim. A partir do momento que eu trago a autorresponsabilidade, que eu sou o único responsável, ou seja, como disse a Priscila, se eu sou o único responsável pelo que está acontecendo, eu sou o único responsável pela mudança. Aí as coisas começam a andar diferente, porque não me importa o que ela vai pensar, não me importa o que ela vai fazer. Eu sou responsável pela mudança. Se amanhã meu casamento por qualquer motivo não deu certo, o responsável fui eu, não ela. Você entendeu? Esse é o poder da ação, né? Esse é o poder da ação. No próximo bloco a gente continua a falar sobre o poder da ação. Nós voltamos em instantes. Até já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o poder da ação e eu converso com Jorge Eduardo, Master Coach, com Priscila Figueiredo, especialista em programação neurolinguística. Bom, no bloco anterior a gente estava falando sobre a autorresponsabilidade, né? E o que isso significa e o que isso acaba impactando na vida das pessoas e nas decisões dela. Agora, qual que é a diferença então da autorresponsabilidade e da culpa? A culpa é quando você começa a se vitimizar. E aí vai contrário à lei da autorresponsabilidade. Então se eu sou culpada, como eu sou culpada? Você não sabe o que o meu marido fez para mim, você não sabe o que o meu filho faz todos os dias para eu ficar nessa situação. Você não sabe o que meu sócio patrão me roubou, o meu patrão faz. Não é você se sentir culpada pelos resultados, não é culpa. A culpa, ela atrapalha o ser humano muito, porque a culpa, ela impede você de se sentir merecedor de uma posição melhor do que aquela. Então, para que eu vou agir? Se eu sou culpada, eu não mereço nada melhor do que isso. Então, deixa eu ficar aqui mesmo, porque tá certo. Eu sou culpada, não é isso. Eu sou responsável por alguma atitude que eu tive. Se eu não vou julgar a minha atitude, eu vou aprender com ela, que é uma lei, eu aprendo o que eu fiz de errado, arrumo a minha bússola, me levo numa outra direção para eu não ter aquele mesmo resultado de novo. A culpa, ela vai fazer com que você tenha inconscientemente mesmo os resultados negativos. Você não sai do lugar. Você não sai do lugar, porque você merece. Quando você se sente culpado, você merece essa situação. Agora, quando você se sente responsável, você analisa aquele fato e aprende com ele. Você não se vitimiza. Você não fica, ó céus, ó vida, tudo acontece comigo, Não. Você olha e fala, peraí, o que eu posso aprender com isso aqui? O que eu posso fazer disso aqui? Um impulsionamento para uma vida diferente. Agora, você se confrontar com você mesmo, nesse processo de autoconhecimento, pode ser algo doloroso, né? Sim, e normalmente o é. Normalmente o é. Mas é como a Priscila mesmo fala para os coaches, que é o seu cliente de coach, vai ser a última vez. Porque a partir do momento que você se confronta e você vê... Porque como que funciona o processo de coach assim, rapidamente falando, Roberto? Você chega para um profissional de coach, ele vai fazer a seguinte análise, ele vai ver qual é o seu estado atual hoje, através de ferramentas que ele utiliza, qual é o estado desejado, onde você deseja chegar.
Por que você não está aqui hoje, ainda onde você deseja? Vai traçar um plano de ação que vai te levar do ponto A ao ponto B, do estado atual ao estado desejado. Vai verificar quais são os elementos hoje que te impedem de estar onde você gostaria de estar, que são normalmente as crenças que te impedem de avançar. Vai identificar quais são os fatores que você tem de positivo, vai potencializar isso daí, de forma que você chegue mais rápido naquele resultado. Né? E o diferencial do coaching integral sistêmico, que é a nossa formação através da Febracis, que nós trabalhamos tanto com o cognitivo, né, como também com a parte emocional. De uma forma sistêmica, né? Global. De uma forma sistêmica. Então nós trabalhamos 11 pilares da vida. Se esses 11 pilares não estiverem alinhados, não adianta, que você não vai caminhar, entendeu? Vai ter dificuldade. Então quando você traz a pessoa para essa realidade e ela tem esse confronto, muitas vezes é um choque. Às vezes isso acontece numa palestra. Por exemplo, nesse treinamento, as pessoas vão ter oportunidade de saber como que elas estão. Mas elas vão ter oportunidade de estabelecer metas ali naquele dia com nós e já sair com plano de ação feito. E esse choque dura quanto tempo? É rápido. É coisa rápida. Resolve rapidamente o problema. É um susto muitas vezes. Ela fala, porque quando a gente mostra... Não é um choque possível de que faça com que ela se paralise e aí volte Ao contrário, Ele vai impulsionar. Aquilo é estimulante. Por quê? Qual é a maior ferramenta de um processo de coach? São as PPS. O que são PPS? Perguntas poderosas com sabedoria. Coach não responde, coach só pergunta. Então, através das PPS, nós provocamos insights nas pessoas que vão... Quando você faz aquela PPS, aquela pergunta que a pessoa para e dá aquela tela azul na pessoa, você fala, peguei, é o ponto. E aí começa a desenvolver, sai coisas que você não acredita. A pessoa sai da sessão... É porque às vezes a pessoa chega na sessão achando que aquele problema ela já tem o motivo daquele problema. Às vezes ela pensa até que é algo pontual e quando você vai desenrolar é não tem nada a ver com aquilo, é uma outra situação que você realmente deixou para lá, aquela coisa que põe uma pedra em cima disso, aí a pedra rolou e você não percebeu que a pedra rolou. E isso está te desequilibrando emocionalmente, você está gastando mais, você está comendo mais, você está se relacionando de forma equivocada, sem fazer muito sentido, você está sem propósito, você está à deriva, num barco à deriva, você está sem leme, sem âncora, sem nada. Nós falamos e o resultado nesse treinamento, é fracasso. Né? Fracasso, fadado ao fracasso. No livro diz que você não é o que você pensa que é e nem o que você gostaria de ser, e tampouco o que as pessoas acham que você é. Você é os resultados que você está tendo na sua vida hoje. Olha para a tua conta bancária, olha para o teu casamento, olha para os teus filhos, olha para o meio social. Nós somos o meio das 5 pessoas à nossa volta. Nós somos exatamente iguais a essas 5 pessoas. Com quem você tem andado? Qual é o contágio social que você vem vivendo hoje? Profissionalmente você está bem e financeiramente, que uma coisa não tem nada a ver com outra. Emocionalmente, eu estou falando dos pilares da vida. Entendeu? Qual a sua relação com a sua fé, não importa qual a crença? Com a sua espiritualidade. Com a sua espiritualidade. Você entendeu? É o quanto você tem dado né? para os outros e tem recebido? O servir, como é que está? Para nós é muito forte a lei do dar e receber. Precisa disso. Mas, absolutamente. A gente está no finalzinho do nosso programa. Vocês querem fazer o último convite para os telespectadores? Bom, eu quero dizer que é possível. Não importa a situação que você esteja vivendo, é possível viver feliz e é possível atingir a plenitude. Depende de uma única pessoa, de mim mesma ou de você mesmo. Então, assim, faço um convite, assim, se você quer realmente sair desse estágio que você está aí para um próximo nível, vai dia 10 de novembro no Poder da Ação, faça o treinamento, você vai sair com um manual prático de como sair da escassez e atingir a abundância. Telefone de inscrição? Opa, com certeza. É o DDD 13 99730 4356. A gente tem o WhatsApp, a gente tem uma página na internet, tem o site do Jorge, nós temos Facebook, Instagram, tanto como Priscila Figueiredo, como Jorge Eduardo. Nós somos Head Trainer do Instituto. Tá ok, então. Jorge e Priscila, muito obrigada pela participação. Agradecemos. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Até mais.